Deus tem compaixão pelas almas. Parte 02, dia 8 de setembro de 2025. Que miséria pode ser igual à de um homem rejeitado por Deus e sujeito à sua ira para todo sempre? Hoje, seus corações se comovem ao ouvir os detalhes angustiantes da guerra. Eles têm sido realmente terríveis. Casas queimadas, famílias felizes levadas como vagabundos pela face da terra, círculos domésticos e lares tranquilos desfeitos, homens feridos, mutilados, massacrados aos milhares e famintos. Eu estava prestes a dizer milhões, mas as misérias da guerra, se fossem confinadas apenas a este mundo, não seriam nada comparados com a enorme catástrofe de dezenas de milhares de espíritos amaldiçoados pelo pecado e levados pela justiça para o lugar onde seu verme não morre e seu fogo não é extinto. O fio da espada finalmente se torna cego. A chama da guerra se extingue por falta de combustível. Mas, eis, vejo diante de mim uma espada que nunca se aquieta, um fogo inextinguível. Infelizmente, que as almas dos homens e mulheres caíssem sob a ira infinita da justiça. Ultimamente, todos os seus corações foram tocados com pensamentos da fome, fome em uma grande cidade, os cães de guerra, e este, o mastim mais feroz de todos, agarraram-se à bela garganta da bela cidade, que pensou em sentar-se como uma dama para sempre e não ver tristeza. Você está se apressando com seus presentes, se possível para remover sua necessidade urgente e evitar sua fome. Mas o que é uma fome de pão comparada com aquela fome da alma que Nosso Senhor descreve quando a representa como implorando em vão por uma gota de água para esfriar sua língua atormentada na chama? Ficar sem pão para o corpo é terrível, mas ficar sem o pão da vida eterna, nenhum de nós pode dizer o peso do horror que está lá. Quando Robert Hall, em um dos grandes voos de sua eloquência, retratou o funeral de uma alma perdida, ele fez o sol velar sua luz e a lua seu brilho. Ele cobriu o oceano com luto e os céus com pano de saco, e declarou que se todo o tecido da natureza pudesse se tornar animado e vocal, não seria possível para ela emitir um gemido mais profundo ou um grito muito penetrante para expressar a magnitude e extensão da catástrofe. O tempo não é longo o suficiente para a lamentação dolorida que deveria acompanhar as exéquias de uma alma perdida. A eternidade deve ser carregada com esse infortúnio sem limites e deve pronunciá-lo em choro, lamento e ranger de dentes. Não, as línguas dos profetas, nem dos serafins, poderiam expor toda a tristeza do que é ser condenado pela boca da misericórdia, amaldiçoado pelo Salvador que morreu para salvar, declarado amaldiçoado pelo amor rejeitado. O mal é tão intenso que a imaginação não encontra lugar e a compreensão falha totalmente. Irmãos, se nossas entranhas não anseiam por homens e mulheres que estão diariamente se apressando para a destruição, somos homens e mulheres. Será? Eu poderia justificar abundantemente a compaixão pelos homens e mulheres que perecem, mesmo com base em sentimentos naturais. Uma mãe que, como Agar, não chorou por seu filho moribundo, não a chame de mãe, chame-a de monstro. Um homem que passa pelas cenas de miséria que até esta cidade apresenta em seus bairros mais miseráveis, e ainda assim nunca é perturbado por elas, atrevo-me a dizer que ele é indigno do nome de homem. Mesmo as tristezas comuns de nossa raça podem encher nossos olhos de lágrimas, mas a tristeza eterna, o lago infinito da miséria, aquele que não sofre por isto, escreva-o como um demônio, embora ele use a imagem e a aparência de um homem. Não pense menos sobre este argumento
porque eu o baseio em sentimentos comuns a todos os nascidos de mulher. Neste caso, o que a natureza sugere? A graça impõe. Quanto mais nos tornarmos o que seremos, mais a compaixão dominará nossos corações. O Senhor Jesus Cristo, que é o modelo e espelho da masculinidade perfeita, o que ele disse a respeito dos pecados e desgraças de Jerusalém? Ele sabia que Jerusalém deveria perecer. Ele enterrou sua piedade sobre o fato do decreto divino e endureceu seu coração com o pensamento da soberania ou da justiça que a resplandeceria na destruição da cidade. Não ele, mas com os olhos jorrando como fontes ele gritou: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria reunido teus filhos como um adolescente ajunta suas galinhas debaixo de suas asas, e você não quis. Se você quiser ser como Jesus, você deve ser terno e muito lamentável. E se seria tão diferente dele quanto possível se pudéssemos sentar em um conteúdo sombrio e uma filosofia estoica. Transforme toda a carne dentro de você em pedra. Se for natural, então, é acima de tudo, se for natural para a natureza concedida pela graça superior. Eu imploro a vocês que seus corações sejam movidos pela piedade. Não suportem ver a morte espiritual da humanidade. Esteja em agonia sempre que contemplar a ruína de qualquer alma da semente de Adão. Irmãos, toda a ruína é corrente, é teor, é espírito do Evangelho, nos influencia a compaixão. Vocês são devedores, pois o que seria se a compaixão não viesse em seu socorro? A compaixão divina, toda imerecida e gratuita, redimiu você de sua vã conversa. Certamente aqueles que recebem misericórdia devem mostrar misericórdia. Aqueles que devem tudo o que têm à piedade de Deus não devem ser impiedosos com seus irmãos. O Salvador nem por um momento tolera o isolamento hipócrita que faria você desprezar o filho pródigo e cavilhar em sua restauração. Muito menos o espírito cainita que clama: sou eu o guardião do meu irmão? Nenhuma doutrina é corretamente recebida por você se congela a corrente genial de sua compaixão cristã. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.